Vamos lá, povo. Física 121, módulos 14 e 15. Eu sei lá que página que é, tá? Apostila 3. Movimento circular uniforme. Bom, primeiro, antes de a gente começar, a gente precisa de algumas definições. Ou seja, a gente precisa dar nome para algumas coisas. Então, o período. O período a gente representa pela letra T e ele é o tempo em segundos no sistema internacional, tá? De uma única volta. Uma só, pessoal. Não interessa quantas voltas o seu objeto está dando. O período é o tempo de uma única voltazinha, tá bom? Frequência, que a gente representa por F pequeno, porque o F maiúsculo a gente deixa para força, é o número de voltas por tempo. Então vamos lá, frequência seria voltas por tempo, que seria 100 unidade, né? Porque é quantidade de voltas, então seria 1 por segundo, que é o tempo. Só que o que acontece? 1 sobre segundo, para não deixar uma unidade que tenha um número na unidade, a gente chama tudo isso aqui de hertz, tá? E cuidado, hertz então é por segundo. Então hertz é igual a rotações por segundo, mas é diferente de rotações por minuto. Então, cuidado com isso, tá bom? Juntando esses dois conceitos, eu tenho que a frequência é o inverso do período, ou seja, 1 sobre t, ou o período é o inverso da frequência. Não importa como vocês escreverem isso aqui, vai estar certo, tá? F é 1 sobre t, t é 1 sobre f, tá bom? Um é sempre o inverso do outro. Então, uma vez que você tem a frequência, você tem o período e por aí vai, tá? Agora, vamos para as velocidades. Bom, a velocidade escalar, o nosso v, pessoal, é uniforme, né? Então, a gente parte da velocidade constante, da velocidade uniforme, v delta s delta t. Só que agora, a minha pista, o que eu estou andando, é circular, né? Se eu considerar uma volta, é o comprimento de uma circunferência, então 2πr. Se eu considerei uma volta aqui, eu posso considerar uma volta aqui no tempo. Ah, mas uma volta no tempo é período. Ah, então eu posso colocar o t de período. Se eu não quiser trabalhar com fração, eu posso trabalhar direto com a frequência, ou seja, eu posso trocar o período pela frequência e eu fico com 2πrf, tá? Tanto faz fazer assim, assim ou assim. A maioria das vezes a gente usa assim, tá? 2πrf. Sistema internacional, metros por segundo. Velocidade angular, ômega, tá, pessoal? Não é W, é ômega, tá? A gente fica chateado quando vocês falam W. Se ela é angular, pensa aqui na nossa velocidade escalar. É o quanto eu ando para frente por tempo. A minha angular vai ser o quanto eu giro, então delta θ de ângulo por tempo. Se eu considerar uma volta completa, vocês vão falar 360 graus. Não, pessoal, tem que ser sempre em radianos. Então, 2π radianos. Uma volta em cima, o tempo de uma volta embaixo, então o período. Ah, se eu não quiser trabalhar com o período, eu posso trabalhar com a frequência. Então, 2πf. Pessoal, tá aqui a relaçãozinha de graus para radianos, faz uma regra de 3 sempre que necessário, tá bom? Juntando esses dois conceitos aqui, dá uma olhada, ó. A diferença daqui para cá é o raio, ou seja, esse cara cabe aqui dentro, mas falta o raio. Ah, então V pode ser escrito como ômega vezes o R que faltou, tá bom? Então, essas são as grandezas que a gente vai trabalhar aqui em movimento circular uniforme, tá bom? Bom, vamos para transmissão de movimento circular agora. O que isso quer dizer? Quando um movimento circular é transmitido para outro movimento circular. Então, aqui a gente tem corda, correia, corrente e coisas assim. Isso aqui é como se fosse uma bicicleta, certo? A gente tem aqui a catraca atrás, que é a pequena, e a coroa na frente, que é a grande, onde fica o pedal. Pessoal, tem uma corrente passando por aqui, ó. A corrente gira, o A gira,
a corrente gira, o B gira e todo mundo gira para o mesmo sentido. E como eles estão todos ligados, ou seja, é um que faz o outro girar, eu vou ter a velocidade escalar igual. Ou seja, abre essa velocidade, 2πr de A F de A é igual a 2πr de B F de B. Tira o 2π dos dois lados, né? Eu vou ter a relação entre os raios e as frequências, ou seja, o raio de A vezes o F de A é igual ao raio de B vezes o F de B, tá? Então, é essa a relação que a gente usa quando a gente vai construir uma bicicleta, por exemplo. Se vocês forem fazer uma questão teste, vocês podem partir direto daqui. Agora, se vocês forem fazer uma questão aberta, vocês têm que construir todo esse raciocínio, tá bom? Por contato, pessoal, como se fosse uma engrenagem mesmo. O A vai girar nesse sentido e vai empurrar o B para girar nesse sentido. Então, eles giram em sentidos contrários. Mas é um que gira o outro. Então a velocidade para eles também vai ser igual. E aí vocês vão ter a mesma relação aqui de cima, não abrir de novo, tá? Por eixo, pessoal, eu tenho um eixo passando por duas rodas, né, dois objetos circulares que vão girar. Dá uma olhada, ó. O eixo vai girar todo mundo. Então, todo mundo vai girar o mesmo tanto sempre. Então a velocidade angular vai ser igual. A velocidade angular é 2πf. Então fica 2πf de A igual a 2πf de B. Corta os 2π e fica f de A igual a f de B. Lógico, né, pessoal? Pensa num carro. A roda da direita tem que girar igual a roda da esquerda. Então a frequência das duas tem que ser igual, tá? É muito difícil ver por eixo com rodas que tenham tamanhos diferentes. Normalmente as rodas são iguais. Você não coloca um aro 12 de um lado e 16 do outro lado. Normalmente a gente coloca as mesmas rodas do mesmo tamanho. Então a frequência para elas vai ser igual. O que vai mudar é, uma vez que o ômega a gente tem ele junto com o V e com o raio, se eu tiver raio igual, a velocidade escalar vai ser igual para essas duas rodas. Agora, se o raio for diferente, a velocidade também vai ser diferente, tá bom? Eu sei que é bastante coisa, eu sei que vocês não curtem muito essa parte do movimento circular, mas bastante atenção, tá bom? Partiu exercícios.